Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia maravilhoso! Domingo de manhã, mesmo com um pouco de calor, mas eu acho que esse calor ele aumenta devido ao amor que Deus tem derramado em nós e entre nós, né? A gente tem verdadeiramente sentido o amor de Deus no nosso meio, e isso tem sido motivo de grande alegria para nós. Pedir aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 51. Mateus 13, 51. Vamos ler. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino de Deus é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro as coisas novas e coisas velhas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai santo, Pai bendito e Pai amado, Senhor, como é bom, Senhor Deus, nessa manhã de domingo, estarmos todos nós aqui reunidos nesse local, com o intuito de adorar o Teu nome, de bendizer o Teu nome, de cultuar a Ti, Senhor Deus, que é a razão de estarmos aqui. Obrigado, recebe a nossa adoração, recebe nossas vidas. Senhor, fala agora a nós, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Nos faz, ó Deus, compreender, entender e atender aos Teus ensinamentos. Muito obrigado por eles, pois verdadeiramente eles nos levam a ter a verdadeira vida, a vida plena. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, neste capítulo, usou várias parábolas para ensinar os seus discípulos e também a outras pessoas, como os mestres da lei, os fariseus e todos os seus ouvintes. Jesus ele ensinou coisas tremendas, verdades espirituais, sobre 3 coisas importantes que nós vamos estar vendo hoje pela manhã. E a palavra-chave do fechamento desse ensinamento de Jesus é aqui no versículo 51, quando ele pergunta: vocês entenderam? Vocês, em algumas traduções, compreenderam? Por que é a palavra-chave aqui? Porque Jesus, ele não queria apenas passar conceitos, ensinamentos, belas doutrinas. Jesus queria tocar no coração de seus ouvintes. Jesus queria fazer com que seus ouvintes pudessem ter vidas transformadas, passar através dos seus ensinamentos, ter um novo modo de vida, um novo estilo de vida. Esse era o objetivo de Jesus. Por isso que Jesus pergunta para os seus ouvintes: vocês entenderam? Vocês compreenderam? E essa palavra entender que Jesus usa, ela vem da raiz de uma palavra em latim que tem o mesmo significado de atender, que é atenderem. Ou seja, vocês entenderam e estão prontos a atender, obedecer, seguir, viver isso que eu estou acabando de ensinar. Esse era o ponto de Jesus, né? E eu creio, assim como Jesus falou aos seus discípulos, com o objetivo não de passar instruções, mas vidas, assim também Ele espera que nós possamos entender, compreender aquilo que Jesus tem nos ensinado.
E eu gostaria de compartilhar as 3 verdades espirituais que Jesus desejava que seus ouvintes realmente pudessem compreender. Há outras lições espirituais, há outras verdades espirituais, mas eu queria me prender a essas 3 que Jesus desejava. A primeira verdade espiritual é sobre como deveria ser o caráter de seus discípulos. Era o primeiro ponto onde Jesus, vamos dizer assim, mais investiu, a questão do caráter. Em Mateus, capítulo 5, Jesus ele transmite as características de homens que assim precisariam buscar essas características para viver o reino, para ser seu verdadeiro seguidor. E ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. E Jesus vai seguindo pelas bem-aventuranças, falando de características que necessitavam ser parte da vida de seus seguidores. Em tudo que seus seguidores fossem fazer, fossem viver, fossem, enfim, expressar a sua vida, tinha que ter como objetivo essas características, como um ponto de partida, como referência. Todas as decisões na vida de um cristão, toda a vida de um cristão, ela tem que ser norteada por essas características que são inerentes aos verdadeiros seguidores de Jesus. Ser pobre de espírito, ser manso, ser humilde de coração, são características que têm que fazer parte do cidadão do reino. Ter fome e sede da justiça são características que têm que fazer parte dos servos, dos seguidores de Jesus. Então a gente entende que a primeira verdade sobre como deveria ser a característica do discípulo era o fato de como eles têm que ser realmente, o ser. Para depois, por causa de sermos, nós passaremos a fazermos. Só seremos ou só faremos as coisas que glorificam a Deus se verdadeiramente nós formos pessoas que glorificam a Deus, através de características que Deus vai estar nos dando por meio do relacionamento com Ele. Mais uma vez, quando Jesus ensinava, Ele não queria passar apenas ensinamentos, Ele queria passar a vida. E a gente entende que isso só é possível se nós nos entregarmos inteiramente a Ele, e a partir daí Ele começar a agir em nós, por meio do Seu Espírito. Nós, por nós mesmos, jamais conseguiremos chegar a essas características. Nós precisamos da ação de Deus, por meio do Seu Espírito, em nossas vidas. Ser como Cristo, para depois fazer como Jesus. Somos chamados a ser. A primeira verdade que Jesus ensinava a seus ouvintes: ser. Isso é fundamental no reino de Deus, meu irmão. É fundamental. Compreender a sua existência. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é a humanidade? Será que o homem tem o entendimento verdadeiro sobre sua condição? Será que ele tem um entendimento verdadeiro sobre Deus? As pessoas que estavam a ouvir Jesus eram pessoas religiosas, íntegras, eram pessoas de boa reputação.
Haviam as pessoas também que não eram, mas sempre próximo a Jesus estavam essas pessoas. Talvez para aquelas pessoas que não eram, era mais fácil compreender a sua condição diante de Deus, porque elas já olhavam para si e se viam imerecedoras, se viam incapazes, se viam pecadoras, não é verdade? Já aquelas pessoas que eram religiosas, abre aspas, justas, tinham mais dificuldade de entender essa real situação. É por isso que Jesus vem falar dessa necessidade de ser, aprender a ser como Cristo. Para mim aprender a ser como Cristo, eu preciso reconhecer quem eu sou. Sou pobre. Quer ser um pobre de espírito? É reconhecer sua condição, de que não é merecedor de nada diante de Deus, de que carece da misericórdia, do perdão e da graça de Deus. Parte daí. O ser começa aí. Começa em você entender que você precisa de Deus. Ponto final. Precisa. Sem Deus, nós não somos nada. Nós não podemos nada. Por mais justos que possamos parecer, nós precisamos de Deus. A partir do momento em que eu compreendo quem eu sou e como Jesus deseja, como eu devo ser, e aí eu passo a desejar a ser como Jesus, aí virá com certeza o fazer, que Jesus também fala em seus ensinos. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Uma vez que compreendemos quem somos, meu irmão, mas aí é necessário compreender mesmo. Será que você, tem entendido quem somos em Cristo? Ou a nossa vida não faz diferente de como era antes de Cristo? Não faz diferença. Não mudou muita coisa. Ou talvez eu não tenha desejado mudar muita coisa. Provavelmente, o que decorre disso, as minhas práticas, a minha forma de falar, a minha forma de viver, a minha forma de agir, também não vai mudar muito. Porque a partir de quem eu sou, é que as coisas vão acontecer, pelo que eu sou. Então Jesus diz: vós sois o sal da terra. Será que nós temos sido o sal da terra? Temos vivido como o sal da terra? Será que nós temos deixado ser instrumentos de Deus? Porque é isso que Deus está fazendo. Vocês serão meus instrumentos, para que eu me faça presente diante das pessoas, para que as pessoas me percebam e me vejam, e a partir daí também começam a ter suas vidas transformadas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se eu, se você, se nós tivermos compreendido quem nós somos, verdadeiramente, nós seremos também sal da terra, luz do mundo. Nós vamos agir em todo o final do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus ensinando de como os seus seguidores, os seus discípulos deveriam viver, proceder, se relacionar uns com os outros e com Deus, a partir de quem nós somos. Tudo isso vai acontecer. Então, uma verdade espiritual que Jesus deseja ensinar é sobre essa questão do caráter mesmo. Do nosso caráter. Quem nós somos verdadeiramente. Na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é só ser religioso, porque a maioria dos ouvintes de Jesus eram religiosos. É ser verdadeiro discípulo, discípula de Jesus, seguidor de Jesus. E a partir daí, nós vamos ser instrumento de Deus nas suas mãos. Vamos ser instrumentos usados por Deus para levar outras pessoas
a aprenderem de Jesus, a entenderem de Jesus e atenderem a Jesus, seguirem os ensinamentos de Jesus. Não é o conhecimento somente. De nada vale o conhecimento. Para que pessoas mais instruídas do que os mestres da lei? Pessoas que tinham toda a sua vida banhada em estudos, em conhecimentos. O conhecimento ele não serve se ele não tiver acompanhado com a vida. A vida. Jesus ressalta muito isso e nós vamos ver isso mais na frente. Portanto, a primeira verdade é sobre esse caráter. Sobre o caráter que nós precisamos ter, desenvolver. Aí você vai olhar para você e dizer, não, mas eu não tenho esse caráter. Eu vou olhar para mim e vou dizer, não, mas eu não tenho ainda esse caráter. Meu irmão, nós precisamos nos colocar diante de Deus e dia a dia permitir com que Ele vá trabalhando. Ele vai trabalhar isso em nossas vidas, vai trabalhar na minha vida e na sua vida. Ele vai nos levar ao aperfeiçoamento. Mas é necessário que eu deseje, é necessário que você queira isso, e que você permita com que Deus possa estar agindo em sua vida. A segunda verdade espiritual é sobre o Evangelho, é sobre as boas novas, meu. O que é o Evangelho para nós? O que é o Evangelho para você, meu? O Evangelho, será que ele se restringe a dia de domingo? Nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus, a nos reunirmos nas quartas-feiras, nos grupos pequenos, nos sábados, nas vigílias, oração, leitura da Bíblia. Será que o Evangelho se resume a isso? Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, meu irmão, uma vez que compreendemos, ele tem o poder de transformar a vida da pessoa, não só no presente, mas para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Somente depois de ter desenvolvido esse caráter que Jesus tem nos ensinado e que deseja nos levar, é que vamos estar prontos a receber esse Evangelho. Se eu não estiver com esse desejo de dizer, Senhor, trabalha na minha vida, o Evangelho não vai fazer muita diferença. Não faz. Tantas pessoas aí que têm ouvido o Evangelho e não dão a mínima lá fora. Tantas pessoas, infelizmente, na igreja têm ouvido o Evangelho, mas o Evangelho não tem feito a diferença na vida dessa pessoa. Porque talvez ela não tenha permitido, talvez não, com certeza, ela não tem permitido o agir de Deus em sua vida por meio do seu Espírito. Talvez tenha se restringido somente à questão de religião, da prática religiosa. Jesus, ele não veio chamar religiosos, levar pessoas a uma vida religiosa. Jesus veio formar discípulos. Jesus veio formar discípulos. O discípulo é muito diferente de um membro de igreja. O membro de igreja, ele pode praticar religião. O discípulo, ele entrega a sua vida para Jesus. E ele se dá pela causa de Cristo. Ele se doa inteiramente pela causa de Cristo. O que é o Evangelho para nós? Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Agradeço a meu Deus por toda vez, desculpa, estou lendo desde o 3.
que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vós, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que o Evangelho faz em nossas vidas? O Evangelho, ele gera vida, ele dá vida. Uma vez que nós compreendemos o Evangelho, porque o Evangelho, mais uma vez, o Evangelho não é um ensinamento. O que é o Evangelho? Quais são as boas novas? Você poderia responder? Pode falar. Quais são as boas novas? A salvação em Cristo. O Evangelho é Jesus. Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que através dele todos nós, toda a humanidade, estava morta em seus pecados e seus delitos, para que toda essa humanidade pudesse ter vida, pudesse ser restaurada. O Evangelho, ele é isso, ele é vida. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem, não é simplesmente uma compreensão teológica. O Evangelho é vida. O Evangelho é vida. E portanto, o Evangelho, quando nós verdadeiramente compreendemos, ele vai naturalmente levar a pessoa a outro estilo de vida. Mesmo que ela fosse uma pessoa que, eu não fumo, eu não bebo, eu sou um homem religioso, eu sou um homem... Mesmo essa pessoa também ele vai sentir uma mudança de vida, porque ele vai perceber que não é por causa dele, é por causa de Jesus, é por causa de um Deus misericordioso, é por causa da graça de Deus que tem nos alcançado, e automaticamente ele vai olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como Cristo, eu quero amar como Jesus amou, eu quero andar como Jesus andou, eu quero ter a mesma misericórdia que Jesus tinha para com as pessoas, eu quero ter o mesmo sentimento que Jesus tinha, porque o Evangelho é vida, meu. O Evangelho não se aprende numa sala de aula, o Evangelho se aprende num relacionamento íntimo com Jesus e uns com os outros. O Evangelho, ele é vida. E Jesus queria passar essa verdade espiritual sobre o Evangelho, tanto é que ele vai usar parábolas para falar a respeito disso. A partir do capítulo 13, do versículo 1, falando sobre a semente, sobre os solos. Havia um tipo de solo que estava preparado e pronto para receber o Evangelho. Eu, você, nós precisamos ser esse tipo de solo, porque o Evangelho ele veio para nós. Mas será que nós temos sido o solo ideal para fazer esse Evangelho brotar, crescer, se multiplicar, dar muitos frutos? Ou temos atrofiado essa semente que um dia foi plantada em nós? Ou temos matado essa semente que um dia foi colocada em nós? O Evangelho, ele vai nos levar a uma mudança de vida, a uma transformação de vida, de forma natural. Deus, através do seu Espírito, ele vai estar agindo em nossas vidas, nos levando a uma mudança, a uma transformação de vida. A terceira verdade espiritual é sobre o reino de Deus. É sobre o reino de Deus. Antes de Jesus concluir esses ensinamentos, ele usou 3 parábolas para falar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Em primeiro lugar, Jesus apresenta, eu não estou na ordem cronológica das parábolas, mas em primeiro lugar ele apresenta um reino de Deus como um grão de mostarda. Como ele vai explicar, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando ele cresce fica maior das hortaliças, onde as aves vêm, fazem ninho, onde gera sombra. Ou seja, o reino de Deus, que é a sua igreja, ele é algo simples. É tão simples
que olha só como começou o reino. 12 pescadores, 12 homens, nem todos eram pescadores. 12 homens. Provavelmente, se algum rabino fosse escolher seus discípulos, tenho quase certeza que nenhum daqueles 12 eram escolhidos como seus discípulos. Será que era? Se nós conhecêssemos, se nós estivéssemos naquela época e fôssemos escolher discípulos, talvez também aqueles homens não fariam parte da nossa relação. Para nós percebermos o quanto o reino de Deus, ele é simples, parece pequeno, mas olha só a grandeza do reino de Deus, meu. Quantos impérios se levantaram contra o reino de Deus? Quantos ao longo da história? Quantos imperadores romanos tentaram? Quantas religiões se levantaram e tentaram contra o reino? O reino que começou com 12 apóstolos, 11 na verdade, porque um saiu fora antes da primeira pregação. E olha só, atravessou décadas, não é verdade? Séculos, milênios, passou por toda sorte de tribulação, de perseguição. Que coisa tremenda é o reino de Deus, meu. Atravessou o Atlântico, continentes, línguas, povos. Olha a grandeza do reino de Deus. Um dia começou aqui nessa cidade, falando do nosso contexto. E olha só quantas famílias alcançadas no reino. Quantas vidas transformadas. Não só aqui em Fortaleza. Atravessou a fronteira de cidades, regiões metropolitanas. O reino de Deus, ele parece insignificante, mas é como Jesus e como as profecias falavam a respeito do reino de Davi, que seria para sempre. O reino de Deus é para sempre. Sabe qual é a alegria? Nós fazemos parte desse reino. Amém? Você faz parte desse reino. E o que nós fazemos através do serviço no reino, dá para imaginar o que irá acontecer daqui a 100 anos por causa de você, Franzé, do seu serviço? Quantas pessoas até lá vão conhecer Jesus, vão ter suas vidas transformadas por Jesus? Nós precisamos parar de achar que é insignificante. Deixa Satanás pensar isso, deixa o mundo pensar isso, nós não, irmãos. O reino de Deus, ele é magnífico, ele é poderoso, ele é tremendo. Ele é tremendo. Quantas gerações serão alcançadas? Porque eu estou vivendo o reino de Deus. Quantas? Eu não digo só na parte da minha família, dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho. Quantas gerações serão alcançadas por causa da sua vida no reino, do seu serviço no reino? O reino de Deus é magnífico, meu irmão. É tremendo. É como um grão de mostarda. Ele cresce de forma maravilhosa. E o reino de Deus vai sempre estar em crescimento. Mas ele também usa a metáfora do joio em relação ao reino de Deus. Precisamos entender que o reino de Deus é do Senhor. O reino é de Deus. Já existe um rei, já existe um juiz. O nosso papel dentro do reino é de súditos, é de servos.
é de servir. E nós precisamos fazer isso com toda excelência, com todo o desejo, com todo o amor, com toda a dedicação. É isso que Jesus vai usar na sua analogia em relação ao joio e o trigo. Nós não precisamos, de certa forma, nos preocupar, porque o reino é de Deus. Precisamos ser diligentes, precisamos ser atentos, precisamos ser vigilantes em relação à palavra, precisamos amar, precisamos julgar quando necessário dentro da palavra, mas precisamos lembrar que o reino é de Deus. Quantas pessoas se levantaram para destruir e não conseguem, não vão, porque o reino é de Deus. Precisamos lembrar disso e assumir essa responsabilidade de ser servo dentro desse reino, de não querer ser o Senhor, de não querer ser o juiz, mas de querer ser servo, pronto a servir dentro desse reino. E o reino de Deus também traz os seus benefícios, uma vez que entendemos o seu valor, porque ele também vai comparar isso como de uma dracma perdida, né? Como alguém que tinha algo valioso, mas achou algo mais valioso ainda, e ele vendeu tudo o que tinha para adquirir aquela preciosidade. Irmãos, nós precisamos viver todos os dias valorizando o reino de Deus. Onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estará aquilo que você mais ama, ali vai estar o seu coração. Será que nós temos verdadeiramente descobrido uma preciosidade? Será que nós temos feito como aquele homem? Vendemos tudo o que tinha, tudo, não tem valor nenhum, comparando com o reino de Deus. Será que nós temos valorizado o reino de Deus dessa forma, meu irmão, minha irmã? Será que nós temos valorizado? Nosso tempo tem sido dedicado ao reino? O nosso dinheiro tem sido dedicado ao reino? Os nossos talentos têm sido dedicados ao reino? Todo o nosso ser, a nossa vida, tem sido dedicado ao reino? O reino de Deus é excelente, é tremendo, é maravilhoso, mas nós precisamos realmente reconhecer isso através da nossa atitude, não é do conhecimento do reino. Eu posso falar muito sobre o reino aqui, mas isso não vai significar nada se as minhas atitudes vão contra isso. Se ao invés de eu somar no reino, eu estou dividindo, eu estou atrapalhando. Ao invés de me dedicar ao reino, eu estou me esquivando, me resguardando. Quanto você tem valorizado o reino? Não através do conhecimento, através da sua vida, através da atitude, da prática. E era sobre isso que eu queria concluir. É interessante em como Jesus sempre ressaltou muito mais a atitude do que propriamente o conhecimento ou o intelecto, essa capacidade intelectual de uma pessoa. É só ver isso. Jesus foi para a casa de Simão, um mestre da lei, um homem conhecedor da lei, e ele serviu a Jesus. Jesus estava na sua mesa a comer, mas Jesus ressaltou a atitude de uma mulher pecadora, uma mulher que Jesus chegou lá, ela se prostrou aos pés de Jesus, e desde que ele chegou, ela ficou ungindo os seus pés, chorando aos seus pés, provavelmente reconhecendo a sua condição e desejando com que Jesus pudesse ajudá-la a transformar a sua vida. A atitude, a vida transformada. Jesus, ele ressalta a atitude. O bom samaritano, como o Júnior falou domingo aqui, haviam escribas, fariseus, levitas, homens religiosos, não tenho dúvida, conhecimento pleno da palavra, da vontade de Deus, mas a atitude deles não condizia com aquilo que a palavra ensinava. No entanto, veio um homem que era mal visto por eles, pelos judeus, um samaritano, que tem a atitude a qual Jesus ressalta
que todos os seus seguidores, todos os seus servos, todos os seus discípulos devem ter: a da misericórdia, a do amor, a de ajudar, a de socorrer. Jesus, ele ressalta as atitudes. E por aí vai, a mulher cananeia, Zaqueu, tantos outros. Aquele homem romano que chega para Jesus e diz: Senhor, meu servo está doente. E Jesus diz: vamos lá, tenha fé. E ele vai dizer para Jesus: não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Jesus ressalta a atitude daquele homem de humildade, de fé, de reconhecer que ele não era digno de receber Jesus, e de fé, por dizer: Senhor, eu sou homem no qual as pessoas me obedecem, eu mando uma palavra e as pessoas fazem, e eu tenho uma fé de que se eu mandar a palavra, o meu servo será curado. Estou parafraseando aqui o acontecido. Jesus ressalta a atitude. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele, ao longo de sua vida, tentou passar e ensinar verdades espirituais tremendas, mas longe de querer que isso parasse na questão do conhecimento. Tudo que Jesus ensinou, ele queria e desejava que se transformasse em vida, em atitudes, em práticas. Mateus capítulo 7, quando Jesus faz aquela analogia do homem sábio, prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. É isso que ele vai dizer para aqueles que ouvem, mas ele continua: e praticam estas minhas palavras. O que ele havia acabado de ensinar será comparado a esse homem prudente. Ouve e pratica. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos visitando hoje, Jesus, ele quer nos ensinar verdades tremendas, verdades espirituais, bênçãos, grandes bênçãos sobre nossas vidas. Mas é necessário eu não apenas ser um bom ouvinte, mas ser um bom ouvinte e praticante da palavra de Deus. Lembrando do versículo que a gente leu, Filipenses 1,6: aquele que começou uma boa obra em nós. Deus começou uma boa obra na minha vida, eu creio. Deus começou uma boa obra, meu irmão, na tua vida. Se entregue totalmente a Ele, porque Ele há de aperfeiçoar essa boa obra até o dia de Cristo. Não sei se há muito tempo em relação à nossa vida, mas há o tempo suficiente para Deus continuar trabalhando em nossas vidas. Só precisa nós permitirmos. Que o Senhor seja louvado, que a sua igreja ela possa ser edificada através do ensinamento, do entendimento e da prática daquilo que Jesus tem nos ensinado. Vamos estar tirando o